Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com Mateus 7, 21 e de 24 a 27. Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante, Jesus, ele começa o ensino dele hoje dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus já está mostrando aqui que não é de aparência que é construída a nossa caminhada, e sim com decisão, com fidelidade. Ele fala claramente, não basta a gente fazer de conta que está seguindo, mas o convite que Jesus nos faz de que essas palavras dele não sejam apenas palavras bonitas, que nos sensibilizem, que até nos emocionam, mas não é isso. O Senhor diz, precisa ser posto em prática essas palavras. Ou seja, o Evangelho que a gente escuta diariamente, a gente precisa ter uma abertura para ele vir fazer no nosso coração, para nos transformar. E outra coisa importante, as dificuldades da vida não cessarão. Os problemas, as enfermidades, os desafios acontecerão. Aquele que está seguindo a Jesus Cristo não está blindado. Aquilo que ele dizia a seus discípulos, ele diz hoje também. Todo aquele que segue a Jesus Cristo continua sujeito, sim, à enfermidade, a doenças até graves, a acidentes. Sim, porque o pecado, quando entrou no mundo, ele ocasionou essa desgraça toda, os males todos, e todos estão sujeitos a ele. Mas a diferença é como nós enfrentaremos essas dificuldades. Elas virão. Aquele que tiver com o seu coração rendido ao senhorio de Jesus, rendido ao Evangelho de Jesus, está fortalecido pela fé. E podem vir e virão as enxurradas, virão as ventanias, virão os vendavais, virão as dificuldades, virão as enfermidades. Mas ele estará confiante em Deus e o Senhor o amparará. O Senhor o dará forças. O Senhor não permitirá que caia. Que enfrente sim, mas enfrente com destemor, enfrente com decisão, enfrente com confiança e esperança no Senhor. Ao passo que aqueles que não têm uma solidificação na sua fé, aqueles que a palavra de Deus vem e vai embora, que não se consolida no seu coração, se desesperam quando vem a enfermidade, quando vem o problema,
quando vem a dificuldade, quando vem o vendaval, e virá. Ninguém está isento disso, nem o Santo Padre, o Papa, nem os bispos, nem os padres, nem os consagrados, nem os fiéis, nem um fiel. Estamos todos sujeitos a essas tempestades da vida, a essas dificuldades. A diferença será que quando elas vêm, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança, a nossa esperança, nós não nos desesperamos. Ainda porque, estando em paz, nós não teremos medo, até mesmo se aquela enfermidade, se aquele problema for de morte. Porque a nossa confiança em Deus é da vida eterna. Jesus começa dizendo hoje: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está no céu. Ora, a nossa vida hoje, nós a vivemos em vista do céu, em vista do reino de Deus. Então, ainda que o problema que vier, a enfermidade que vier, nos levar à morte, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus é que será o fim do sofrimento, será o fim de toda dor, de toda angústia, e estaremos em caminho do reino de Deus. Para isso nós nascemos, para voltar para Deus. Então vale a pena nós refletirmos como nós estamos vivendo com relação à palavra do Senhor. Nós a estamos acolhendo, estamos deixando que ela crie raízes em nós. Como é que nós estamos construindo a nossa fé? Sobre a rocha ou sobre a areia? Se for sobre a rocha, nós estamos alicerçando os fundamentos que não caem, que não se abalam. Se for sobre a areia, nas primeiras dificuldades, nós caímos juntos. Por isso que é importante o Senhor dizer hoje: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai que está no céu? O Evangelho de Jesus nos narra. Toda a narrativa de Jesus vai nos mostrando, vai nos ensinando a vontade do Pai. Aquilo que o Pai quer. Sim, porque o Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, é justamente para nos fazer compreender a vontade do Pai. Jesus, ele diz no seu Evangelho: eu fiz sempre a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum destes se perca. Então o desejo de Jesus é que você e eu não nos percamos. Vamos, portanto, acolher o Evangelho de Jesus e falarmos Senhor, Senhor, não da boca para fora, mas com nossas atitudes, com as nossas ações. E é interessante que o Senhor nos diz que tudo isso se resume em 2 mandamentos: o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a si mesmo. E o próximo começa na nossa casa, na nossa família, entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos, depois na comunidade, na sociedade, no trabalho, onde estivermos. Portanto, caminhemos firme, solidificando a nossa fé, porque virão as dificuldades, virão as tempestades, mas a nossa confiança estará no Senhor, que não nos abandona nunca. Façamos então esse compromisso agora de deixarmos que a palavra de Jesus se torne nas nossas vidas ações concretas de amor a Deus e amor ao próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Depois, façamos a nossa contemplação
e pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.